quinto selo, o clamor dos mártires. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quem são as almas debaixo do altar? A resposta é que são os mártires que se converteram depois do arrebatamento durante os 7 anos de tribulação e foram mortos pela nova ordem mundial, ou seja, o governo do anticristo. Com isso, fica claro que haverá sim salvação durante a grande tribulação, mas será ao preço da própria vida. As pessoas que não participaram do arrebatamento e se converteram após serão perseguidas, presas e mortas pelo novo sistema mundial governado pelo anticristo. Vamos abrir um parêntese aqui para dizer que um pequeno grupo de pessoas que se converteram após o arrebatamento conseguirá passar pelos 7 anos do governo do anticristo sem aceitarem a marca da besta e com isso vão entrar no milênio com seus corpos físicos para repovoarem a terra nesse período. Mas a maioria dos cristãos serão perseguidos e mortos, talvez até torturados. Imaginem o que poderá acontecer com essas pessoas na tentativa de fazerem pressão para que elas neguem a Jesus. Pode ser por isso que elas estão clamando por vingança, por terem sido torturadas e brutalmente assassinadas pela nova ordem mundial. A resposta ao seu pedido de vingança é que ainda é necessário um tempo até que muitos de seus irmãos que estão na terra também sejam martirizados por amor a Cristo e também cheguem ao céu. Durante a grande tribulação, a salvação terá que ser confirmada com a própria vida. Milhares terão que morrer em nome da sua fé em Jesus. Muitos não suportarão a pressão e renunciarão à sua fé, aderindo ao sistema da nova ordem mundial. Aqui se cumprirá o que Jesus disse em Mateus, capítulo 24, do versículo 8 a 10. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Imaginemos uma família que assumiu a sua fé após o arrebatamento e, por fim, acabou sendo presa pelo governo e está sendo forçada a negar a sua fé. Será que uma mãe suportará
ver o filho sofrendo com fome ou até mesmo torturas? Será que essa família se entregará ao martírio por amor a Jesus ou vai preferir aderir ao plano do governo da nova ordem mundial? Lembre-se que no período da igreja primitiva, famílias inteiras eram colocadas dentro da arena do Coliseu Romano e eram devoradas por leões famintos. Ali, muitas mães viram os filhos serem devorados por leões. A Bíblia diz que o tempo final de 3 anos e meio da grande tribulação será ainda pior. Será o pior tempo da história, o mais angustiante, o mais terrível. Então, imaginem o terror e sofrimento que será para quem ficar aqui. Precisamos aproveitar o tempo e anunciar o Evangelho. Ganharmos o maior número possível de irmãos, livrando-os da terrível tribulação que a humanidade está prestes a dar à luz. 6º selo, Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 a 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse período descrito aqui será horripilante. Os 7 selos apontam para futuras desgraças sobre o mundo todo. A vida tornará um tormento nesse período. Quando o Cordeiro abre o 6º selo, a terra é sacudida por um terremoto extraordinariamente forte. Do 6º para o 7º selo, há um parêntese para 2 visões de João. 2 acontecimentos antes do 7º selo. São eles: a selagem dos 144.000, descritas em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 a 8. Quem são os 144.000 no livro de Apocalipse? Os 144.000 selados são israelenses, 12.000 de cada tribo, que se converteram ou se tornaram crentes após o arrebatamento, como fruto da mensagem que será pregada nesse período a todos os povos, tribos e nações. Essa selagem extraordinária com o Espírito Santo pelo anjo do Senhor é necessária, porque senão ninguém na terra poderia escapar da grande tribulação. Eles vão pregar o evangelho do reino durante uma parte da tribulação, e provavelmente por causa deles é que muitos ficarão firmes na fé e não negarão a Jesus, mesmo diante da morte. Abrindo um parêntese aqui para dizer que, quando as testemunhas de Jeová começaram a sua religião, eles diziam, baseados nessa passagem, que apenas 144.000 pessoas seriam salvas e iriam para o céu. O fundador da seita nunca imaginou que eles passassem desse número. Mas eles passaram e as vagas no céu foram todas preenchidas. Então, eles remodelaram a interpretação, dizendo que 144.000 são os especiais que vão para o céu, e o restante ficarão aqui na terra, no paraíso restaurado. Essa foi a maneira que eles encontraram para justificar o erro de interpretação. Para não falar em outros versículos da Bíblia
e eles tiveram que mudar. Como, por exemplo, Hebreus, capítulo 1, versículo de número 6, onde diz que os anjos de Deus adoram a Jesus. Eles mudaram para os anjos prestem homenagem, pois, segundo eles, Jesus não pode ser adorado. Eles adaptaram a Bíblia à crença deles, ao invés de adaptarem a crença deles à Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 a 17, fala sobre a grande multidão que ninguém poderia enumerar. Essa grande multidão de portadores de palmas passam pela grande tribulação e alcançam o céu somente a partir de uma terrível perseguição. Essa grande multidão são pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Serão duramente afligidas e perseguidas por se recusarem a adorarem a besta e o anticristo, e sofrerão o martírio. Deixando claro que essas pessoas, ao serem mortas, apenas a alma delas é que vão para o céu. O corpo vai para a sepultura e elas serão ressuscitadas pouco depois, no final da grande tribulação, na segunda vinda de Jesus, quando ele vier para reinar sobre a terra. A referência para essa ressurreição está em Daniel, capítulo 12, versículo 2, aonde diz: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Vejamos mais sobre eles. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 13 a 17. "E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor abrasador cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Muito provavelmente, o versículo está fazendo menção que eles nunca mais terão fome, isso porque eles passaram muita fome durante a grande tribulação, e nunca mais terão sede pelo mesmo motivo, e não sofrerão o calor abrasador que sofreram durante as terríveis pragas. E observe bem a referência de que Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, ou seja, Deus os confortará e consolará de todo o sofrimento pelo qual passaram nas mãos do anticristo. Sétimo selo contém as trombetas. Em Apocalipse, capítulo 8, começam os juízos das trombetas. Lembrando que os juízos vindos sobre a terra após os 7 selos, que são as 7 trombetas e as 7 taças, são a consequência da justiça de Deus sobre um mundo que rejeitou a Jesus Cristo. De um lado, nós temos o anticristo castigando e perseguindo os seguidores de Jesus. E do outro, há também os castigos enviados por Deus contra a malignidade dos ímpios.
E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 2. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Capítulo 8, versículo 6. O sétimo selo contém as 7 trombetas que serão tocadas, dando continuidade ao juízo de Deus sobre a terra. Essa quase meia hora de silêncio no céu é um tempo que Deus dá nos juízos sobre a terra, de 7 dias, dando ao homem esse tempo para ver se ele se arrepende e se volta para Deus. Mas como isso não acontece, os juízos continuam. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essas pragas são reais, da mesma maneira que as pragas que atingiram os egípcios no livro de Êxodo foram reais. As substâncias desse primeiro juízo das trombetas é saraiva e fogo misturado com sangue. Os juízos começam. Vai cair do céu uma grande chuva de gelo, que a Bíblia chama de saraiva, e também fogo, provavelmente meteoros em chama, misturados com sangue. A Bíblia não explica sobre esse sangue, apenas diz que esses 3 elementos opostos cairão sobre a terra: gelo, fogo e sangue. Eles causarão uma grande destruição. A terça parte da terra será queimada, uma terça parte das árvores e de todas as ervas verdes serão queimadas. Segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus, ou dos barcos, navios, embarcações. Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 e 9. Provavelmente, um meteoro em chamas será arremessado no mar Mediterrâneo. Com isso, uma terça parte do mar transformará-se em sangue. Haverá uma grande mortandade de peixes, mais precisamente 1/3. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse, capítulo 8, versículo 10 e 11. A terceira trombeta de juízo é provável que seja uma estrela literal, com o nome de Absinto, que cai do céu, espalhando o veneno que contém pelos rios e pelas fontes. A segunda trombeta atinge os mares, e já essa, a terceira, os rios e fontes de água doce. Absinto é o que existe de mais amargo. As águas potáveis serão drasticamente reduzidas. A quarta trombeta de juízo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse,
capítulo 8, versículo de número 12. O quarto juízo das trombetas deve ser uma catástrofe cósmica inconcebível. A terça parte do Sol, da Lua e das estrelas será ferida, e essa terça parte perderá o seu brilho, deixando o dia semelhante à noite. Esse castigo sobre os moradores da terra pode durar dias, semanas ou meses. A Bíblia não especifica. A quinta trombeta de juízo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 4. A praga dos gafanhotos. Uma grande estrela caiu do céu, Satanás, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, Hades. E os gafanhotos saíram, demônios, para atormentar os moradores da terra que não tinham o sinal de Deus. Esse é o primeiro ai. Sexta trombeta. 200 milhões de demônios na terra. A sexta trombeta, Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 a 21, mostra 4 anjos infernais que libertarão esta cavalaria infernal de demônios, que são em número de 200 milhões. A terça parte dos moradores da terra, ou dos homens, morrerá. Esse é o segundo ai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes que têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os falsos ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 a 21. Esses 4 anjos que estão presos no fundo do rio Eufrates
serão soltos nesse tempo final da grande tribulação e matarão a terça parte dos habitantes da terra. Eles estão presos devido ao seu poder de destruição. Como Deus é poderoso! Se um demônio tem um determinado poder de destruição, Deus simplesmente o acorrenta no fundo de um rio e pronto. Ele só sai de lá o dia que Deus permitir. As duas testemunhas. Em Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 3 até o 14, aparecem essas duas testemunhas pregando o evangelho direto de Jerusalém. Muito se tem especulado sobre quem serão as duas testemunhas. Uns falam que serão Moisés e Elias, outros apostam em Enoque e Elias, mas a Bíblia não revela quem serão. Eu prefiro acreditar que serão dois judeus contemporâneos dos tempos finais. Essas duas testemunhas surgirão de forma singular, proclamando o Evangelho por um período de 1260 dias durante a primeira parte da tribulação. Seu ministério sobrenatural estará relacionado com Jerusalém e com a nação de Israel. Assim como os profetas do Antigo Testamento, elas serão capazes de fazer milagres e também serão protegidas por Deus contra aqueles que tentarem lhes fazer mal, antes que sua missão esteja completa. Durante 3 anos e meio, elas ministrarão em Jerusalém, sem sofrer dano algum. No final dos 1260 dias, Deus removerá sua proteção especial. O anticristo os matará e os corpos serão deixados nas ruas de Jerusalém durante 3 dias e meio. Depois disso, Deus as ressuscitará e arrebatará para o céu. Após subirem ao céu, haverá um grande terremoto que destruirá a 10ª parte de Jerusalém e matará 7.000 pessoas. Vejamos melhor Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 12. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés,
e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a 12. Podemos ver claramente a missão dessas duas testemunhas. Elas pregarão durante 3 anos e meio. Terão poder para fazerem milagres e terão um selo de proteção da parte de Deus. Mas assim que esse selo for removido, o anticristo as matará. Mas por fim, depois de 3 dias e meio, elas ressuscitarão e subirão para o céu. Mas o que mais chama atenção nesse acontecimento é a parte que está em destaque no meio do texto. Observe que é dito que durante 3 dias e meio, pessoas de vários povos, tribos e nações verão seus corpos mortos na praça em Jerusalém. Como que as pessoas em todo o mundo verão ao mesmo tempo os corpos delas lá em Jerusalém? Hoje é fácil responder isso. Será através da televisão, dos aplicativos e etc. Mas esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. E as tecnologias que permitirão vê-los só foram inventadas há poucos anos. Por isso, durante muitos séculos, as pessoas zombavam da Bíblia e diziam que isso seria impossível. Mas hoje é algo extremamente simples. Qualquer criança em qualquer parte do mundo, através de uma televisão ou aparelho celular, pode ver ao vivo o que se passa do outro lado do mundo. Outro anjo forte com o livro. Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Por que João precisou comer o livro? Quando comemos algum alimento, ele se torna parte de nós. Ele se transmite literalmente para a nossa carne e nosso sangue. Quando a palavra comida se torna parte de quem a comeu, então ele pode transmiti-la como parte dele mesmo. Quando João come o livrinho, ele apropria-se interiormente da mensagem e experimenta a bem-aventurança, mas também o sofrimento. Sempre é assim. Quando se come a palavra de Deus, acolhendo-a em si, o coração jubila por causa da magnífica plenitude. Mas, por outro lado, isso está relacionado com muitas fortes tribulações, principalmente quando se tem que anunciar o juízo. Não se pode apontar a espada da palavra de Deus contra outras pessoas quando não se apontou primeiro contra si mesmo. Sétima trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nessa sétima trombeta é desenrolado todo o plano de salvação. Esse acontecimento ainda se encontra no futuro. É uma revelação do que está prestes a acontecer. Os 24 anciãos coroados, ou seja, os representantes da igreja glorificada,
eles veem acontecer o que ainda é futuro na terra. O aparecimento no final dos tempos da Arca da Aliança explica o reaparecimento de Israel, com o objetivo de que Israel se converta e seja glorificado. Capítulo 12, versículo 1 de Apocalipse diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. O capítulo 12 de Apocalipse aponta para Israel, a mulher vestida de sol, que dá a luz aos 144.000 remanescentes, que serão selados por Deus, e a perseguição do dragão, Satanás, a fim de destruir os fiéis que ainda restam nesse período. Tudo isso nós vamos ver, ou podemos ver, no capítulo 12 de Apocalipse. Quem são os 24 anciãos? Os 24 anciãos são os representantes da igreja que se prostram diante de Deus para adorá-lo. Eles profetizam o que acontecerá na vinda de Jesus, ou seja, as nações ficarão enfurecidas e os mortos serão julgados, e Deus destruirá os que destruíam a terra. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 16 a 19. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A revelação do anticristo. Apocalipse, capítulo de número 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A revelação do anticristo. O capítulo 13 de Apocalipse narra um período dentro da grande tribulação em que o anticristo começa a mostrar as suas garras. O versículo diz: vi emergir do mar uma besta. Na medida em que adentramos no livro de Apocalipse,
vamos chegando mais perto do grande finale. A besta é o anticristo. Ele é o último grande governante dos poderes gentios do mundo. Subir do mar simboliza que ele saiu de acontecimentos políticos de entre as nações. A ferida de morte, que dizem ser curada, provavelmente se refira à ressurreição de uma forma imperial de governo que se imaginava extinta. A outra besta é o falso profeta. Ele serve de porta-voz do anticristo. Ele se faz de verdadeiro profeta, mas dirige as pessoas a adorarem a primeira besta. O trabalho do falso profeta é selar as pessoas com o sinal da besta, o número 666. O anticristo é o homem do cavalo branco do capítulo 6. Ele é o príncipe que virá. Será ungido pelo próprio Satanás. Ele fará um pacto de paz, o qual ele não cumprirá. Ele será o líder de uma política mundial, um único governo, uma economia mundial, uma única moeda, uma religião mundial, uma única igreja, uma identificação mundial, uma única marca. Todo esse cenário está registrado no capítulo 13 de Apocalipse. 666. Como será a marca da besta? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Afinal de contas, como será a marca da besta? Existem muitas teorias sendo publicadas, principalmente na internet, sobre o chip e a marca da besta. Afinal de contas, a marca da besta será um chip? Pode ser que sim e pode ser que não. Quando tal marca for manifesta no mundo, as pessoas saberão. Ninguém colocará a marca enganado achando que não era. E outra coisa, o chip por si só não é a marca da besta. Quando a marca da besta se manifestar, mesmo que seja o chip, será acompanhada de uma confissão aceitando a nova ordem mundial e o seu governo. Enquanto não houver nova ordem mundial e o governo do anticristo, não há marca da besta. Lembrando que quem receber a marca automaticamente perde o direito à salvação. A marca será o selo de propriedade da besta. Agora, uma coisa inegável é que o governo do anticristo usará toda a tecnologia disponível para tentar controlar o mundo, e o chip será usado por ele para rastrear e localizar pessoas. Como que uma pessoa fugirá dele se ela estiver chipada? Onde ela se esconder, o governo a localizará em minutos. A questão central da tribulação é: quem tem o direito de governar, Deus ou Satanás? As pessoas terão que escolher entre o governo mundial e o seu sistema ou Deus. As pessoas que continuarem a crer em Jesus provavelmente vão ser mortas. As pessoas que aceitarem o governo do anticristo serão marcadas com uma identificação,
666. Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantados no corpo. Confesso que isso me preocupa um pouco, Roberta, Assustador. tanta tecnologia. Com esse equipamento, ele desbloqueia aparelhos eletrônicos, destrava catracas e faz até transações bancárias. Rafael não precisa mais se preocupar com as inúmeras senhas que utiliza para usar telefone, acessar a internet e até para desbloquear o notebook. Em vez da memória, ele tem todos esses dados na mão. Rafael usa um chip do tamanho de um grão de arroz, implantado entre o polegar e o indicador. O dispositivo é colocado sob a pele com a ajuda de uma agulha, parecido com o implante de um piercing. Além das senhas de aparelhos eletrônicos, o biochip facilita outras tarefas do dia a dia. Pode substituir o cartão de visitas, por exemplo. Basta aproximar a mão que os dados são transferidos na hora, através do celular. O chip também permite armazenar informações variadas sobre a pessoa, do CPF ao endereço, passando pelo tipo sanguíneo, altura, peso ou substâncias que podem causar reações alérgicas. Informações fundamentais para quem precisa, por exemplo, de um atendimento de urgência. O americano Amal Grafstra foi o pioneiro no uso do biochip. Apaixonado por tecnologia, ele fez o primeiro implante em 2005. O objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa. O que era hobby virou negócio e hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo. Esse ato de hackear o corpo, de trazer um implante, né, que vai me dar uma função que eu não tinha anteriormente, isso é uma forma de transcender a humanidade habitual. Onde vamos parar transcendendo tanto assim? A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem do lado de quem estão, do anticristo ou de Jesus Cristo. Todos terão que escolher um dos lados. Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a esse assunto. A Escritura é muito clara ao afirmar que os que não aceitarem a marca serão perseguidos e mortos. Antes de encerrar, a gente mostra uma novidade tecnológica que está dividindo opiniões. É o seguinte, uma empresa americana começou a testar um chip implantado na pele dos funcionários para substituir chaves, crachás, cartões de banco. Quem conta é o novo correspondente em Nova York, Thiago Eltz. Você quer pagar seu refrigerante com um aceno de mão? Quer destrancar a porta só tocando na maçaneta? Quer acessar o seu computador dando um tchauzinho para a tela? Nessa empresa, tudo isso vai ser possível desde que você tope implantar um chip debaixo da sua pele, na sua mão. A empresa produz essas máquinas automáticas que vendem um pouco de tudo, de bebidas a chocolates, e está disponibilizando, digamos assim, para os funcionários essa nova tecnologia para ser implantada no corpo e que vai funcionar nas máquinas deles mesmos. Como o assunto é tecnologia, a conversa é virtual. O vice-presidente da empresa, que fica em Wisconsin, disse que a ideia é esvaziar os bolsos e nem precisar mais de carteira. Uma das principais vantagens para ele é não ter mais o risco de esquecer nada. Só eu aqui na carteira tenho cartão do banco, cartões de crédito, mais cartão do plano de saúde e ainda tem um cartão magnético para entrar no prédio, outro para abrir a porta do escritório. Com um chip implantado na mão, tudo isso aqui podia desaparecer. E a empresa ainda garante que daqui a pouco tempo vai dar para ligar o carro sem precisar ficar carregando as chaves. Por enquanto, dos 80 funcionários, 50 já toparam. Já aqui nas ruas de Nova York, a ideia não teve a mesma aceitação, não. Para essa mulher, esses chips são uma boa, para serem colocados em animais de estimação. Para comprar o almoço ou entrar no prédio, ela acha que impressões digitais ou leitores de retina podem continuar funcionando muito bem. A outra preocupação é com a privacidade. Esse homem se pergunta, quando é que isso vai estar ligado e quando é que vai estar desligado? E que informações a empresa vai saber de mim? O vice-presidente afirma que não, as pessoas não vão passar nenhuma informação a mais do que passam quando usam um cartão de crédito, por exemplo.
Ele explica que o chip não tem bateria, por isso as pessoas não podem ser rastreadas. Mas para esse professor da Universidade de Nova York, normalmente as empresas começam a coletar informações de modo muito amistoso mesmo. Dizem que isso nunca é passado para mais ninguém, mas que na verdade elas podem fazer o que quiserem com isso. E no final, informação é dinheiro. Ele também alerta para outra questão. Gerações mais novas estão muito menos preocupadas com privacidade ou com o que as empresas de tecnologia fazem com as informações que coletam de você o tempo todo. Esse nova-iorquino, por exemplo, não liga para isso. Diz que é um livro aberto. E vai mais longe. Além de topar um chip implantado na pele, sonha com o dia em que a tecnologia vai permitir que ele envie mensagens de texto só com o pensamento. Esse significado lembra a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador. Alguns se perguntam por que foi usado um termo tão específico para designar a marca do anticristo. Essa marca parece ser um plágio do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144.000 selados de Apocalipse 7. O selo de Deus sobre suas testemunhas muito provavelmente é invisível e tem o propósito de protegê-las do anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece proteção contra a ira de Deus, uma promessa que ele não tem condições de cumprir. E sua marca é visível e externa. Como os que receberem a marca da besta o farão voluntariamente, é de supor que as pessoas sentirão um certo orgulho de terem, em essência, a Satanás como seu dono. A marca será visível e identificará todos os que se sujeitarem à besta. Com toda certeza e sem nenhuma dúvida, aqueles que se tornarem crentes durante a tribulação receberão entendimento para que possam discernir quem é o anticristo e recusar a sua marca. O principal propósito de alertar os crentes sobre a marca é permitir que eles saibam que, quando em forma de número, o nome da besta será 666. Assim, os crentes que estiverem passando pela tribulação, quando lhes for sugerido que recebam o número 666 na fronte ou na mão direita, deverão rejeitá-lo, mesmo que isso signifique a morte. O Cordeiro e os 144.000 sobre o Monte Sião. Apocalipse, capítulo 14. Os 144.000 são arrebatados. Eles representam as primícias de Israel. São os representantes do novo Israel em formação. Assim como os 24 anciãos são os representantes de toda a igreja. Os 144.000 são arrebatados. As duas testemunhas também. Os que se converteram durante a grande tribulação estão sendo perseguidos e tendo que se esconderem. Então, quem pregará o evangelho nesse período? Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7 nos responde isso. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra. Faltando homens, os anjos anunciam o evangelho. Isso para cumprir o que Jesus disse. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Apocalipse não fala mais do tempo da graça, mas do tempo do juízo. Apocalipse 14 ainda fala
da queda da Babilônia e do castigo sobre os que foram marcados pela besta. Os cantores juntos ao mar de vidro. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 a 8. Esses são os crentes que não serviram a besta e não aceitaram ser marcados por ela. É eles a grande multidão que vem da grande tribulação e que cantam cânticos a Deus. Eles foram mortos pelo anticristo e clamam pela justiça de Deus, que envia agora os últimos flagelos sobre a terra em resposta ao clamor deles. Os 7 anjos com as taças das últimas 7 pragas, que é o terceiro ai.